Boa noite a todos, mais um episódio do Pintando Negócios, todas as quintas-feiras às 20 horas no YouTube. Gostaria de pedir para todos nos seguirem nas redes sociais, Instagram e TikTok. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Ao meu lado, Marcelo Marques. Boa noite, Marques. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E a semana foi boa? Bem produtiva. Boa, né? Como sempre. Isso é bom demais. Existem episódios do Pintando Negócio em que a gente costuma dar algumas dicas. Existe episódio que a gente aprende muito. Sempre. E hoje, chefão, hoje o episódio é para aprender muito. De verdade. A história tá aí pra ser contada, pra ser dita e contada, né? Então, os convidados hoje são especiais, né? Quero dar as boas-vindas ao senhor Adilson, do Grupo Nikkei, ao Rodrigo, nosso representante da Brasília. Seja bem-vindo. Antes de a gente iniciar, nós gostaríamos de dar uma lembrança para vocês. Do Pintando Negócios. Muito carinho. Muito legal. Tudo bem que essas lembranças já levaram a gente pro cheque especial, mas a gente tá bem. Já passou dessa já passou da fase do cheque especial, já tá pagando só os juros dele. Muito obrigado de coração a todos vocês. É uma lembrança de coração do Pintando Negócio pra vocês. Só esse presente aqui já valeu a vinda. Claro. Obrigado. É um prazer estar aqui. Primeiramente agradecendo a você, Marcelo, ao Márcio, o Rodrigo, que está na linha de frente, que nos acompanha sempre. E vamos lá. O que eu posso trazer hoje de vivência? Vamos embora, vamos falar sobre tudo o que está em imersão no varejo. Pelo menos da minha parte, consigo trazer alguma coisa legal, trazer motivação e trazer algo que muitos hoje ficam desanimados, que é sobre ser um comerciante varejista. Mas eu sou apaixonado e eu digo que ainda é muito legal. Bora lá? Bora lá. Tudo bem, Rodrigo? Graças a Deus, bem, Marcos. Boa noite aí, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É o mais novo aqui da mesa, acredito eu, então... Não, senhor. Bora aproveitar para aprender mais. Não, senhor. A gente aprende sempre, né? De idade, não tô brincando. O Rodrigo tem um mestre dentro de casa, né? Nossa. Com certeza. Tem um mestre, eu espelho muito no seu pai. Graças a Deus, eu também. Um abraço, Barbosa. Tem cadeira cativa aqui com a gente também. Barbosinha. É um cara fora da curva. Fora da curva. Senhor Adilson, que ano e como o senhor foi para o varejo, para o material de construção, e o que levou o senhor aí nesse segmento? Vamos lá. O meu pai é que montou a nossa loja. Começou em 1981. Em 81, eu ainda era um adolescente. 45 anos. E aí, em 81, ainda de menor, mas me lembro, meu pai falou, já está na hora de você me ajudar. E eu fui com muito gosto, porque é algo que eu não sabia, mas eu sentia, porque eu gostava da coisa do vender. Tanto é que a minha trajetória como criança já começa quando eu era pequeno. Então, na minha rua, o pessoal empinava pipa e não me davam chance, eu era o menor. Aí eu comecei a observar, depois eu peguei um amiguinho do lado e eu aprendi com ele a fazer pipa. Bom, resumindo, depois eu já estava vendendo os pipas. Vendedor nato. E aí, também, quando me vi, era a época também, para quem né? Da década de 80, então vinha aquele pessoal da nossa idade, vendiam tênis importados, traziam, vendiam, eu também quis entrar nisso. E eu saía comprando no jornal, que se chamava Segunda Mão. Depois passou para Primeira Mão. Isso. E eu, ali querendo fazer uma renda, porque infelizmente a nossa família
tinha um rendimento limitado, mas eu comprava o tênis, lavava, deixava bonitinho, até passava ferro no cadarço. E aí eu conseguia vender, ganhando quase que 2 tênis. Olha. E assim foi a minha trajetória. Eu senti que estava no sangue, né? Então meu pai me chamou para trabalhar, e a Fermacons, que é o nome da nossa loja, a nossa empresa, então ela existe até hoje, sólida, muito conhecida. Estamos, para quem quiser conhecer, lá na Zona Leste de São Paulo, mais precisamente no bairro de Itaquera. Eu passo pelo Itaquerão, pelo Corinthians todo dia. E o senhor é corintiano? Sou corintiano. Então tá bom. Há alguma coisa errada? Nada. Perfeito. Não, porque o senhor é corintiano e passa pelo Itaquerão todo dia, então tá tudo tranquilo, né? Mas vimos o bairro crescer porque nós somos os fundadores. Estamos lá dentro de um conjunto habitacional chamado José Bonifácio. E então nós somos hoje considerados, até pela própria subprefeitura de Itaquera, como eu sou a memória viva. Porque o bairro começou em 1980, segundo semestre, e nós chegamos no primeiro semestre de 1981. Vocês começaram um bairro? Começamos. Mas era um bairro projetado. E já era depósito de construção, senhor Adilson? Não? Não. Chegamos lá, tem os centros comerciais, e cada qual assumiu, né, com o empreendedorismo, né, e cada um na sua vocação. Muitos fecharam, outros segmentos, tudo mais, mas nós estamos firmes e fortes. No mesmo ponto. Apaixonados e levando sempre um tema importante, que nós temos a alegria e o entusiasmo como se fosse o primeiro dia que nós abrimos a porta para começar a trabalhar. Isso eu não me canso. Então, nós chamamos quem entra lá logo na porta, Fermacons, Casa de Amigos. E Casa de Amigos, sim, é o que nós somos. Porque nesses 44 para 45 anos, que nós formamos foram verdadeiros amigos. Né? Então, os amigos, né? A gente passa a maior parte do tempo na loja. Eu sou um entusiasta muito grande na relação de estar no chão de loja. Sei, o varejo é muito multivariado, alguns dizem não dá. Mas eu consigo tocar a minha loja, treinar os meus colaboradores, falar com os fornecedores que vêm negociar para o Grupo Nikkei Brás, que sai um pouco diferente, né? Sim. Nós vamos até falar sobre isso, e lidar, inclusive, com uma rede que ela é a rede que vem crescendo consistentemente, né, de uma forma diferente do que é o modelo de rede. Então, com isso, formamos clientes amigos, e essa vivência me faz, ao contrário do que muitos pensam, o meu dia é cheio e é de alegria, porque eu encontro de manhã até a noite amigos e formo novos amigos. É isso. Com certeza, aquele que assistir, né, a esse importantíssimo podcast verá que eu faço jus. Todo dia eu venho, abro o sorriso para aquele meu primeiro cliente novo ou aquele meu primeiro cliente antigo. Começou o dia, começou a música. Olha que legal. Também são... É um ensinamento, né, chefe? Sim. Para muito lojista, né? Entendeu? Que não age dessa forma, né? Também são 45 anos, né? 45 anos e... Do mesmo jeito, é fenomenal. Atualizando, quem começou foi o meu pai. Ele hoje não faz mais parte da empresa, naturalmente. A sucessão, né? Então, hoje eu adquiri a parte dele, éramos eu e ele de sócio. Mas o meu pai, na altura dos seus 86 anos, está muito bem. Que bom. É, uma pessoa que, assim, dá inveja, porque ele é senhor de si, a palavra certa. Ele vai pescar todo dia. Ele dirige o carro dele,
Isso em São Paulo. Isso. E ele me ajuda também, porque ele traz a herança, né, do que é a cultura japonesa. Sim. É ser útil, trabalhar, né, de qualquer forma trazer, né, algo como o matar um leão por dia. E eu formatei uma coisa muito legal. Então, para que o meu pai também tivesse o propósito de vida tão grande quanto foi nos trazer conforto, foi dele também aprender, mas nesse momento, né, então uso muitas teorias japonesas. E entre elas, curiosamente, eu sabia que se o meu pai só ficasse pescando, ou seja, ele ficaria naquele traslado. Isso. Vai lá, ele pesca, mas não conversa com muita gente, volta para casa. É uma flor que iria murchar. E aí eu falei, pai, o senhor pode continuar me ajudando? Claro. Então é assim, eu mantive o quê? O pequeno comerciante, como eu sou, então nós temos o acesso a vocês, a indústria, mas tem aquela falta urgente. Então tem o distribuidor, o atacado. Então geralmente eu faço um pedido no atacado para que ele vá lá e retire. Então, né, é uma parte falando da minha vida, mas eu incluo, porque eu acho que é importante a gente falar sobre, sabe, sucessão e também sobre o que né, na verdade, o sócio e o pai. Então, eu tive muito aprendizado, meu pai sempre foi uma pessoa muito, vamos dizer assim, austera. 9 coisas boas não são 10. Mas eu aprendi e hoje eu dou razão a ele. Mas não mudando. Então hoje, quando eu peço, pai, hoje tem lá no tal lugar. E ele vai contente. Mas por quê? Porque nesses 44 anos ele conhece todo mundo. Desde o dono da distribuidora até aquele que está ali entregando. Olha então, que legal. Ele vai, todo mundo. O seu Antônio é acho que mais conhecido do que nota de 2. E é até uma terapia para ele. Né? Isso. Então, é isso. Então, formatando e fechando, eu passo meu dia muito feliz, consigo estar atendendo não só meu pai, a minha mãe também, eu tenho a minha mãe. Que legal. Então, nós vamos fechando assim, o que é? Uma harmonização, uma palavra importante hoje, que eu uso bastante, que é gratidão. Eu trabalho com gratidão todos os dias. Falei do abrir, mas eu não falei do fechar. Todo dia eu vou lá, vou apagando as luzes e eu olho e falo para Deus, será que eu mereço tudo isso? É importantíssimo. Porque eu sei, quem está vendo, tem pessoas que talvez digam, eu queria ter mais. Eu acho que eu mereceria até ter mais. Eu, no meu caso, eu vejo o que eu tenho e eu sou imensamente grato. E de lá fecho, esqueço tudo o que é a loja e vou viver família, amigos e tudo mais. Senhor Adilson, a vida não é só pedir, né? Não. Ela é mais agradecimento. Eu penso dessa forma. Quando eu aprendi a agradecer mais do que pedir, as coisas começaram a fluir mais. Certeza. O senhor Adilson, ele fecha uma questão, senhor Adilson, que todos os nossos convidados, eles falam assim, às vezes nos bastidores, depois da gravação, eles falam, por que montou um podcast? E o senhor falou uma palavra perfeita. Gratidão à empresa que a gente trabalha. Com certeza. Por quê? Porque hoje a gente pode dar voz a um lojista, a um gerente de loja, a um balconista, a um representante comercial, a uma pessoa que gere de alguma forma, ela vai gerir ali, vai gerar um negócio. E isso é muito gratificante. E às vezes as pessoas pensam assim, só disso. Ah, mas isso aí é só gasto. Fogo de palha. Porque, só Deus, como o senhor está aqui e com as poucas palavras que o senhor disse,
a gente já aprendeu muito, já aguardou algumas coisas aqui que a gente tem que levar para nossa vida. A gratidão, a resiliência, que eu falo que esse ano aqui vai ser um ano de muita resiliência, porque infelizmente o senhor, melhor do que eu, sabe disso, o senhor tem um sócio que nunca está lá na loja do senhor, Fato. mas ele quer receber no dia. Isso é difícil para o empresário, né? A gente percebe, senhor Adilson, andando por esse Brasil todo, que às vezes um lojista quer expandir, ele tem uma ideia fantástica. Ele contrata uma pessoa, mas essa pessoa já vem com um pensamento de ação trabalhista, disso, daquilo, e aí, sabe, vai minando, e os mais fortes, eles sobrevivem a tudo isso. Verdade. Eu já tive algumas vezes na loja do senhor, com o Rodrigo, nós subimos para conversar, o seu Adilson realmente leva desse jeito, mas uma coisa me chamou a atenção na loja do senhor. Nada do que tem lá não foi testado pelo senhor. É verdade. Tudo Então o senhor Adilson foi conhece tudo. testado. Não adianta eu, o Rodrigo Barbosa, você, Márcio, não adianta a gente chegar e contar um monte de história pro seu Adilson. Ele vai escutar, porque tem uma educação finíssima. Mas no final é assim, me traz que eu quero ver se isso dá essa performance. Não, eu vou pedir para alguém. Não, eu quero ver. Olha que legal. Então, assim, Isso é importante, hein? para o público que vai comprar, tem certeza que pode pegar um item da loja do senhor que foi testado. Tá tranquilo isso. Pode ir que vai funcionar. Olha, é verdade. Marcelo, agradeço pela lembrança. É um hábito que eu nem lembrava. Márcio, mas é assim mesmo. O Rodrigo também, quando nos apresentou a Tinta Brasília, então a gente trabalhava com uma outra marca e ela já vinha sido substituída por uma outra, mas eu tinha necessidade de continuar com a identidade ao meu cliente. A coisa curiosa, pessoal, vocês que são lojistas ou não, é necessário, e eu não coloquei aqui, eu tenho formação acadêmica, eu me formei em administração de empresas pela FAP. Um fato curioso, eu não falo para muita gente, mas se precisar provar, eu provo. Eu fui um dos melhores alunos. Eu, com mais 4, fomos os melhores da nossa turma. Chegamos a sair até no jornal. Olha. Posso depois passar gentilmente para vocês, mas é algo que hoje não enriquece esse momento que a gente conversa. Mas aquilo foi a base. Estudei, então, conforme falei para vocês, eu escolhi a profissão, falando sobre o vender o pipa, né? Vender. E aí pintando negócio. Pintou negócio. Então, aí eu fui e queria fazer várias coisas. Mas tudo que dava no teste vocacional, acho que dava para ser o que é hoje, acho que o turismólogo. Porque o que eu mais queria, talvez, era viajar. Mas tirando de lado, colocando, eu gostava muito dessa questão do vender. E, na verdade, eu pesquisei a faculdade que pudesse me dar um enfoque maior. Então, existia a Fundação Getúlio Vargas, que eu passei, mas eu seria um ótimo técnico. Excelente, um executivo. E existia a Fundação Armando Álvares Penteado, que ela é conceituada muito mais hoje, mas ela trazia um DNA de você ser empreendedor. Então, ali eu estudei, ali eu me espaldei, mas voltando para a questão, a gente não pode parar de estudar. Nunca. E todo dia a gente aprende, né? Todo dia. Todo dia a gente tá aprendendo, né? Eu aprendo até com tudo. Eu vejo vocês, eu assisto com carinho. Olha que bom. Por quê? Porque é importantíssimo. Eu vi aqui também, né, a matéria do dia 19 de janeiro,
né? Não me lembro o convidado para dizer agora, mas ele fechou falando que tem que ter conhecimento, estudo. E tem que ter mesmo, pessoal. Então, Tem. ao a gente falar sobre tudo isso, sobre a minha empresa, digo para vocês, quem gosta de estudar, já dou a dica na veia. Façam pesquisa sobre marketing, tá? Existem os 4 P's, os 4 C's, os 4 E's. E esses 4 E's é o que moldou, tá? Então é uma dica interessante até para você que quer começar hoje o varejo. Não me veja como uma pessoa diferente, um entusiasta, um apaixonado. Não, eu sou um apaixonado de pé no chão. Então os 4 E's. E esses 4 E's são muito importantes, porque primeiramente, né, você vai trazer algo que é para sua equipe. Isso. Esse é o primeiro E. Tá? Então, você faz uma abordagem, um treinamento, algo que eu vejo aqui muito importante. Eu vi o Edmilson, e ele agora representante, mas o Edmilson me deu uma aula sobre a tinta, porque realmente o Marcelo, ele viu o Adilson vai testar, o Adilson vai. Com certeza. Mas o mais importante, não fugindo da questão que o Márcio falou. Então, o outro E significa, né, é trazer algo ao cliente. Sim. Existe outros, pessoal, mas não é o tema de hoje, mas eu queria falar sobre isso. Então, a questão do cliente é algo muito sério. O que existe, todos erram. Do grande ao menor. O menor, até eu dou um pouco de desconto. Mas o grande, eu não dou, não. Por quê? Eu não sou grande nem pequeno. Sou médio. Médio pequeno. Médio grande. Médio grande. Médio pequeno, médio. Eu zelo pelo meu cliente. São 44 anos e meio de muita responsabilidade. Então, o que eu entrego, eu sei que vai ser algo de uma experiência maravilhosa. Realmente, inclusive lá, os meus clientes, eles falam, eu tenho uma fama. Eu vou lá naquela loja, a Firmacons, que eu conheço o Adilson. O Adilson, ele não gosta de vender nada que não presta. Exatamente. Olha, eu percebi na hora que eu cheguei. Eu transfiro isso para o cliente, porque o cliente, muitas das vezes, principalmente hoje, eu vi na internet. E a questão é que tem coisas boas, sim, mas tem coisas que não são. Quem nunca comprou um negócio pela internet? Né? Que você tava esperando X e veio Y. Quem nunca, né? Eu sou um cara, desculpa cortando o senhor, Imagina. que eu prefiro comprar lá na loja do senhor, olhando no olho do senhor, o senhor explicando, ainda mais sabendo que o senhor testa tudo, do que comprar pela internet, amigão. Eu já tomei vários tombos na internet. Tipo, de não chegar produto, chegar um produto e eu pedir outro, enfim. Eu sou um cara que eu sou meio calejado em relação a isso. Então eu prefiro comprar no balcão, olho no olho, atendimento. Sou um cara que eu gosto muito do atendimento. Isso você tem razão. Eu, logo que saiu essas compras online, eu falei, agora eu tô feito, porque eu não preciso nem ir no sofá de casa, eu compro e tal. Chega no outro dia, às vezes no mesmo dia, né? E aí um dia eu falei, caramba, eu quero comprar um tênis, mas eu quero falar com alguém. Eu quero sentir o atendimento. Porque às vezes eu vou com um modelo e ele vai falar, não, olha, o melhor para você tem esse. E na internet não tem. A gente olha, imagina que vai atingir a expectativa e de repente não é para aquilo. E você olhando é diferente de você ver no seu corpo, né? Combinando com você. Hoje eu gosto muito do olho no olho. Eu acho que a internet está aí para nos ajudar, mas a gente também tem que saber ali manter um padrão para ela não se tornar algo mais importante que todo mundo, que uma boa conversa, né, seu Deus? Correto.
E assim, então, já vou dizendo que eu sou um defensor do que seria hoje o varejo online e offline. É isso. Os mesmo. dois juntos. Concordo com o senhor. Não também. existe varejo só online. Desculpe. Não. Eu tenho cerca de 17 mil itens. Nossa. Os 17 mil itens, eles estão lá, então é custoso, mas eu sou apaixonado. Nenhum entrou à toa. Do tipo, atrás, se não vender, isso não existe, pessoal. Não pode. Todo produto que você vai pôr, de preferência, se você tem amigos ou se você está numa rede, converse com o pessoal. Então, esse é o primeiro passo para que dê certo. Esse produto é bom. A segunda parte não é porque é bom. Você vai testar porque ao você ver o manuseio, conhecer, você treina os seus colaboradores. Então é o que eu faço. Essa questão, Marcelo, e voltando, ela começou a ficar mais forte porque eu tenho a loja de materiais para construção, Fermacons, e também eu tenho uma loja que se chama Fermalar, que eu dividi e lá tem os artigos de utilidades domésticas. Era tudo junto na loja. Eu comecei a estudar e lá para trás eu começava a perceber várias coisas, grandes professores, por isso que é maravilhoso estudar. Mas um deles falou: quem é teu público? Homem ou mulher? E muitos, como eu, responderam: o meu público é homem, material de construção é para homem. Então você está errado. Seu público tem que ser ou igual ou maior o público feminino. Qual é a grande questão nisso? A grande questão é que a gente sabe que o último a falar em casa somos nós, os homens. Isso é E a verdade. nossa resposta é simples, sim. Sim, senhora. Mas, na verdade, a mulher, ela é a que vai trazer para casa aquilo que é melhor. Sinceramente, nós homens, a gente tem um pensamento, e esse pensamento, muitas das vezes, é algo tão curioso, a gente é prático. Mas a gente não vai pelo lado estético. Só disso, só com relação a isso, o pessoal fala que o homem é a cabeça da casa, né? E a mulher, ela é o pescoço, ela que vira a cabeça pro lado que ela quer. Essa eu nunca tinha escutado, ouvido falar. Mas se você parar pra pensar, é verdade mesmo. É mais ou menos isso. Então, A mulher que vai por esse caminho que vai dar Tem certo, uma no outra final dá visão, certo. não é? Isso. e coitado de quem não ouve. E com isso, então, eu comecei a pensar, né, lá para trás. Caramba, então tem várias coisas erradas. Uma delas até, ela virou um dos pilares do que nós vamos falar aí sobre o Grupo Nikkei Brás. Sim, sim. Mas ela começou lá para trás quando a gente percebia. E é algo que você faz. Vamos fazer um teste? Sei que talvez você compre tudo pronto. Mas sabe aquela época em que você ainda tinha o balcão e você poderia atender personalizado o cliente? E o cliente falou: Adilson, eu quero montar uma extensão. Então, você me fornece aí, eu preciso do pino de tomada, a tomada e o fio. E vou lá, no meu pensamento masculino, o pensamento masculino traz por trás toda a engenhosidade. Você comprou as coisas na sua visão. Então eu ofereço para você, Marcelo, e para você, Márcio, para você, Rodrigo, o fio branco, o pino cinza, a tomada preta. Tá funcionando. Beleza? Algum problema? Não. Na minha cabeça masculina, tá tudo perfeito. Exatamente. Aí vem a moça, ou a senhora, ela olha, mas o senhor tem um fio branco, o senhor não tem o pino branco e a tomada branca? Não. Você perdeu o cliente. Então, muito obrigado. Ela vai buscar em outro, realmente é verdade. É. Então, esse simples fato que eu trago fez uma mudança incrível. Para
começar, depósito de material. Não, depósito não, é loja. Loja. Segundo, vamos clarear mais, vamos limpar, pessoal. Vamos ter algo, sabe, menos hard. Vistoso, né? Vistoso. Não precisa ser uma excelência. Não. Mas não pode ser bagunça. Tá? E de quebra, que tenha uma leitura pelo menos palatável para a mulher. Porque tem lugares ainda hoje que a cliente ela não entra, ela sente já. Ela fica inibida de entrar. Exatamente isso. E isso, só para fechar, abre um leque grande, mas não estou falando de UD. Estou falando até do material para construção. Estou falando de tintas. Estou falando de várias coisas que vêm ao encontro. Mas fechando na questão da UD, isso é para fechar. Ficou muito claro que ao vender produtos de utilidade, é necessário muito mais você testar. Porque da mesma forma que a gente olha, quem é que nunca comprou pela Shopee? Aí tem aquelas coisinhas, né? Então, gente, infelizmente, de tudo aquilo que eu vejo, eu digo que tem metade bom, mas tem metade ruim. Então o índice é alto. Muito alto. Não cumpre o que promete, outros não têm a qualidade conforme anunciado. Então, o cliente fica aborrecido. Por mais que aí eu digo, a minha responsabilidade, o cliente muitas das vezes ele não volta. Eu não vou naquela loja. Tudo que eu compro lá não presta. E a questão, só para a gente colocar assim, o cliente, nós temos que respeitar muito. Porque não é o fato que você trata como a indústria. Não, se deu defeito, eu troco. Não é essa a questão. Ninguém tem tempo a perder. Não. Um produto que deu defeito, tudo bem. Foi lá, trocou, mas ele colocou e novamente deu problema. Não funcionou. Isso marca, e essa é a questão que a gente tem que trabalhar. Então, por isso eu levo com muito zelo e respeito, por isso que nós somos muito conhecidos lá, por isso que a questão, muitas das vezes, eu tenho preço, mas nada, em qualquer curso que vocês vão fazer, nada elenca o preço como o primeiro. Não, nunca. Nunca. Você pode dizer atendimento, confiança. Credibilidade. Exatamente. Eu sou um cara... Desculpa, chefão. Não, vai lá, chefão. Os mais velhos penso primeiro. muito numa coisa, seu Adilson. Para mim, o que vale é serviço. Sem dúvida. Porque eu quero entrar, ser atendido e ficar satisfeito. Porque quando a gente, como o senhor disse, quando eu compro algo e eu tenho que voltar, já é prejuízo. Sem dúvida. Já está no prejuízo, porque tinha que ter sido funcional. E às vezes, nós, como consumidores, tentamos ali ir no mais barato, mas aquilo vai causar um problema para nós. E aí, quando eu tenho o atendimento, o serviço, a pessoa me explica, é melhor aqui. Você vai ficar satisfeito. E acontece isso. Tem uma situação de atendimento que eu e o Marcos vivenciamos juntos, que é uma coisa besta, mas que a gente leva, né? Nós íamos... Eu faço a região da Zona Oeste e Zona Norte, né? Como representante. Então nós estamos na Zona Oeste trabalhando. Falei, Marcos, lembra aquele restaurante que nós já almoçamos uma vez, tal. Ele falou assim, lembro, tal. Vamos almoçar lá? Vamos. Só que era mais cedo, porque tinha compromisso 1 hora, acho que era. Falei, vamos almoçar agora, 11h30, já vamos pro restaurante, a gente almoça e fica já no horário pro compromisso. Tá bom. Chegamos no restaurante. O cara falou, mas só abre daqui 10 minutos. Nossa, tudo bem, mas a gente pode sentar, o cara não. Tá bom, viramos as costas, saímos. Eu não me lembro de a gente ter voltado. No restaurante do lado, era o mesmo horário, só que o cara falou, vocês querem esperar tomar uma água, um refrigerante, um suco, alguma coisa, a gente já vai atender. Tá bom, o cara perdeu 2 clientes. Que ia nesse lugar habitualmente, quando estava trabalhando naquela determinada região. É o atendimento. Faltou o feeling e vocês ainda consumiram antes do almoço. Por 10 minutos.
Nós não queríamos já chegar e comer. Não era o almoço. Sim. Era chegar, sentar, conversar, vamos pedir uma água. Vamos conversar, a cozinha está aberta. Tá bom, vamos pedir. Perder eu mesmo. Quando estou sozinho, eu não almoço mais nesse lugar. Pelo simples fato do atendimento. Eu acho que hoje o maior desafio da indústria, seu Adilson, é trazer o mercado online junto com o offline e esse suporte para o cliente. Porque isso vai demandar muito treinamento. Eu vou ser criticado no que eu vou falar aqui. Pô, o cara é novo, tem a mentalidade de... Eu, né, no caso. Eu sou do mercado offline. Eu tô com vontade de conhecer a loja do senhor. Talvez pra me comprar alguma coisa. Que eu precise pra minha casa, que talvez eu pediria... Que eu pediria, numa Shopee, no Mercado Livre. Porque eu já fui enganado várias vezes, como eu falei. Então, assim, o que eu posso comprar no presencial, no offline, eu compro. Eu evito ao extremo a internet, o online, por já ter me prejudicado algumas vezes. O seu Adilson falou uma palavra e eu gostaria de perguntar para você, Márcio, e para o Rodrigo. Vocês conhecem ou já ouviram falar no jornal Primeira Mão? Não. Era um jornal que saiu uma vez por semana. A gente ia na banca e tinha anúncio do que você imaginar. Do que você imaginar. Só que os anúncios eram pequenininhos. E aí você tinha que... esse aqui. E aí eu vou ligar, vou ver. Isso era uma ferramenta que, né, na minha época, eu falei, isso aqui é fantástico. Era de materiais usados? Tudo que você imaginar. Ah, não, isso eu vi em jornal. Tinha uma parte do jornal que tinha isso. Daí eu vi, tipo, o cara anunciava um carro, não é isso? Não, isso era um jornalzinho próprio. Isso não era parte de jornal, não. Não, era um jornal só. O jornal só de inteiro anúncio. era dessa forma. Então você queria anunciar, tipo, essa água aqui nova, você anunciaria. Quer anunciar um carro usado, você Você vai anunciaria. anunciar. Fazer troca, tudo colocava no jornal. Tudo. Olha como tá muito mais fácil, eu falo, hoje em dia, né, pra nossa geração, de fazer negócios, né? Verdade. Porque Aí, ó, nessa época você tinha que anunciar, esperar sair pra pessoa procurar. Olha como demorava, né, meu? Falta hoje não é acesso à informação, que tem até mais. Falta hoje, eu acho que é... Sabe, O pessoal que tá vindo tá muito acostumado com tudo na mão, né? Não Eu ia quer falar de isso. buscar, procurar. o que o senhor Adilson disse, ele disse assim, eu sempre estudei muito, mas foi outra época. Sem dúvida. E hoje, a tecnologia de um smartphone traz tudo na mão do jovem, só que o jovem só olha, e não é uma crítica, é uma palavra para se pensar, né? Uma atitude que deve ser tomada, ele só vê o que interessa. Porque o estudo também está ali na palma da mão. Qual o melhor ensino, qual o melhor curso, qual a profissão que ele deseja. Tá tudo fácil, mas não vai buscar. Eu lembrei. E aí a gente pega uma geração que, quando a gente fala assim, vamos, vai só disso. Não, é difícil escrever. Eu lembrei de uma passagem dessa situação que eu falei que eu sou muito offline. Quando eu voltei a morar em São Paulo, eu tive um cartão de visita maravilhoso, né? O cara copiou o alarme do meu carro, abriu o porta-mala, roubou minha mala, o computador, com tudo. Tipo, com 8 meses morando aqui. Falei, bom, voltei pra minha cidade, que eu sou nascido e criado. E muita gente fala, né? Pô, mas você já comprou teu notebook? Comprei no mesmo dia, minha ferramenta de trabalho eu preciso. E eu fui na loja que eu comprei. O cara falou assim, quando compra pelo site que você vai receber amanhã, vai dar uma diferença de R$200. Eu falei, não, já me dá aí que eu vou levar, amigão, que eu tô vendo, tô pondo no meu carro e tô levando. Então, às vezes, por uma economia de 200, eu perdi a confiança, porque eu já tomei na cabeça outras vezes, né? Então, A gente fala, só Adilson, que em todas as situações tem algo que você tem que tirar de positivo. Sim. Nós passamos uma fase muito difícil com a pandemia, muito difícil, de incertezas, de respeito às pessoas que acabaram falecendo. sim. Mas, senhor Adilson, eu acho que as pessoas não entenderam 2 sentidos. Um aprendizado,
porque teve os primeiros dias que realmente a gente ficou mais trancado, Com medo. e ali foi uma oportunidade para você ir buscar um conhecimento, porque estava na internet. Eu especificamente, seu Adilson, eu fui buscar um conhecimento em Excel, eu queria entender mais o Excel, o que ele mais poderia me oferecer para facilitar meu dia, e fui. E o pessoal, às vezes até em casa, falava assim: prefere ficar aqui de boa vendo televisão? Não. É o tempo que eu tenho para me aperfeiçoar em algo. E o outro sentido, que eu acho que o pessoal não captou, é a importância do ser humano, do nosso lado, de conversar, de poder aprender. Nós tivemos essa oportunidade, mas o pessoal preferiu descansar, e, né? Ainda bem que nós conseguimos ainda sair um pouco mais rápido de casa, porque a gente tinha as lojas para atender, mesmo com todos os cuidados, mas eu acho que faltou para o pessoal, assim, colocar isso dentro do coração. A importância do ser humano, a questão do aprendizado, eu acho que ali foi uma oportunidade gigantesca. Mas... Olha, eu acho muito bacana. Tudo que nós conversamos aqui traz milhões de coisas. E falar sobre a pandemia, eu gostaria de falar. Foi um capítulo muito triste. Quem é que não perdeu? Parentes, amigos. Sim. Eu perdi a minha irmã acima de mim, e aquilo realmente quase descontrolou a minha vida. Por quê? Nós somos em 4. E essa minha irmã, pela proximidade de idade, então a gente sempre conversava, sempre. Eu sou apoio dela, era meu apoio. E eis que ela foi embora no começo da Covid, uma das primeiras, aquela em que dava aquilo, já dava embolia, né? Não se sabia, né? Se era respiratório, depois... Se era um vírus, o que era, né? Pois bem, assustados, né? Quem é que não ficou assustado? Nossa. Todo mundo fechou, nós também fechamos. Aí veio o decreto em que a gente poderia trabalhar, né? Como exceção. Com restrições, né? O mesmo do varejo alimentar, né? E da farmácia. Então, daí eu trago hoje, não quero falar mais sobre a parte ruim, mas a parte boa. Aprendemos bastante. Se você é lojista daquela época, e tenho certeza de muitas outras épocas, né? Aquela foi só a mais recente. Mas teve uma época em que a coisa ficou ruim, e aí tivemos que fechar a porta. Vocês lembram do drive-thru? Sim. Drive-thru. Então, ali eu comecei a perceber que o meu canal já se conectando no mundo online, tá? Porque o que nós vemos hoje é as orientações corretas de que nós precisamos conversar com o nosso cliente, né? A forma tradicional offline, né? Portas abertas. Mas dentro do online inclui também não apenas necessariamente ser do e-commerce. O mínimo você tem que vender, conversar pelo WhatsApp. Então eu já tinha ali uma base, era pouco, porque o meu fluxo era grande na loja. Veio esse freio, veio essa adaptação, e aí eu senti que realmente como a ferramenta foi importante. Porque a gente conseguiu fazer na loja igual como se fosse no McDonald's. Olha que legal. A pessoa escrevia, queria tal coisa, era incrível. Então lá no meu balcão são 6 terminais. Então cada um ficava com outro ajudando. O cliente, ele recebia a foto do produto, já de tudo, né, com o valor da nota, uma senha, e lá fora alguns não tiveram. Eu tenho estacionamento. Então eu ainda consegui deixar lá um colaborador
A pessoa chegava, falava a senha, então ele no rádio, ele falava o número e já ia de dentro com a sacolinha, ia lá com a maquininha. Perfeito. Isso deu muito certo. Então, isso se deve a gente estar sempre em busca do conhecimento. Inovações, né? Mas onde eu queria colocar para vocês sobre a pandemia, tem algo que eu sou diferente de todos. E isso é uma herança, eu digo, positiva. Eu fecho na hora do almoço. Verdade. Você sabe onde eu vejo isso? Quando eu atuava no interior como representante comercial, no interior do estado de São Paulo, o Marcos começou a falar, tem algumas lojas que fecham no interior, né? Inclusive tem uma cidade que um açougue fecha na hora do interior. Um amigo meu mora na rua desse açougue, eu dou risada. Falo, mas e aí se o cara precisa comprar 1 quilo de bife? Cara, não, ele tá descansando, ele vai vender o bife depois da 1. Mas do interior ainda tem esse hábito em alguns lugares, o senhor Aldilson. Então, algumas lojas que tem esse hábito. Vale dizer que a pandemia, ela trouxe mudanças. Qual é a mudança que você fez? Eu fiz essa mudança. Alguns podem me taxar de louco, mas louco eu não sou. Por quê? Primeiramente, eu aproveitei o momento da pandemia em que nós podíamos trabalhar pouco tempo. É isso. Tinha que ter várias razões. E uma delas, ela nasceu com essa pausa para que nós pudéssemos higienizar a loja. E o maior exemplo não eram os meus colaboradores, era eu. Eu saía ali limpando na hora do almoço fechado. Eu, com meu senso de responsabilidade, eles iam almoçar. E eu fazia. Com o passar do tempo, quando foi normalizando, eu decidi, algo será diferente. Eu preciso de um pouco mais de qualidade de vida. Em São Paulo é difícil, hein? Né? Difícil, mas eu digo que quem fez se deu bem, assim como eu. Por que se deu bem? Eu tive algum impacto no movimento? Não. Curiosamente, não. E vou explicar por quê. O fato de você fechar os colaboradores, a rotina do varejo, vai uma parte almoçar, fica a outra. Aí fica aquela questão que a gente sempre brinca, os clientes eles ficam tudo lá na esquina esperando ficar menos colaborador, entram todo mundo junto, e aí... Uma correria doida. Fica aquela correria, e o que chegou por último vai falar assim, não tem ninguém para atender aqui? Mas brincadeiras à parte, meus colaboradores, eles almoçam juntos na parte superior da loja. E isso ensejou o quê? Uma ligação maior da equipe. A minha equipe é a mesma. Ela só aumentou. Trabalham todos de uma forma diferente. Eu, levianamente, subo com eles na hora de almoçar e dou uma pérola de treinamento de 1 minuto. Eu não tenho o direito de ser mais. Mas é aquele 1 minuto que eles estão ali para comer. E aí, pessoal, como é que tá hoje? Então, falar, hoje veio um cliente, ele veio bravo, isso, aquilo, tal. Você dá aquela orientação, sabe? Funcional, serve para todos. Aquilo entra. Treinamento melhor que esse não existe. Não existe. Sabe por quê? O treinamento, desculpem, pode ser que esteja errado, mas aquele treinamento que vocês oferecem, investe uma grana, investem em tudo, depois do expediente. A pessoa está lá sentado, em corpo presente, mas a alma... Já foi embora. Eu fui promotor técnico, eu concordo plenamente com o senhor. É fato. Eu via pintor lá no Japão, mas não estava ali na aplicação do produto, né? Então, muitas coisas, né? Elas mudaram, cada um se adaptou, mas
para mim, né? Então são várias coisas importantes, mas o meu cliente, curiosamente, eu tenho uma ótima avaliação no Google. Olha que E o legal. cliente, que é cliente, a diferença consumidor-cliente. Ele veio a segunda, a terceira vez, ele é cliente, ele não é consumidor. Sim. É verdade. E está dentro dos 4 E's de marketing. De marketing. Acabei de falar agora há pouco, eu sei que você vai procurar estudar. Então, você traz algo para o cliente. E o cliente, a diferença, ele elege você como fornecedor. Sim. Ele elege. Não importa. Ele fecha a 1h da tarde. Eu estou colocando só a questão desse horário. Sim. Não estamos falando do atendimento, estamos falando do horário. Sim. Mas fizemos também divulgação com quem? Os pintores, eletricistas, azulejistas. Todo mundo almoça, né? Todo mundo almoça. Sim. Então, e lá no bairro eles almoçam no horário que eu estou fechado. Ótimo. É hora de almoçar. Então, para mim, deu tudo certo. Que bom. E é isso que, sabe, dentre várias coisas bacanas, eu gostaria de trazer muita coisa, mas assim, eu tenho os colaboradores que trabalham, né, no segundo turno, que é o depois do almoço, com a mesma alegria que eu trabalho, com a mesma intensidade, e assim a gente fecha a jornada maravilhosa de ser varejista. O ano passado, seu Adilson, no começo de 2024, eu pedi para a nossa equipe técnica abortar o PowerPoint. E aí eles, mas como? Se é a parte mais importante do treinamento. Eu falei, simples. Quando a gente vai dar um treinamento depois do horário, o balconista, o lojista, o pintor, seja quem for, ele está cansado, ele teve uma jornada durante o dia. Quando você tem muito slide ali, você está convidando ele para dormir. Então, se a gente criar um treinamento ativo, dinâmico, ele vai prestar atenção. Mas como? Nós vamos fazer ele participar junto com a gente. Então, se você está falando com um slide que aquele produto é bom, vamos mostrar para ele. Mas não vai dar tempo de falar tudo. Mas quem falou que a gente precisa falar de tudo numa única vez? Porque o mais importante é o que o lojista precisa que seja falado. E às vezes é um foco de um produto. Então a gente pode usar aquele período para falar daquele produto. E num outro treinamento a gente fala de outro e depois de outro. Não vai ser o último treinamento. E no começo eu vi que a parte técnica dava uma... Porque não tava com aquele slide ali. Mas, seu Adilson, depois de um mês, não queria mais saber de slide. Porque aí faz a interação com todo mundo. E não precisa durar 3 horas. Quem falou que precisa durar 3 horas? Você tem que ter o tempo suficiente para ele pegar aquela mensagem. Pegou, eles têm compromisso. Todo mundo tem a sua vida. E aí, o senhor Adilson falando, eu falei, bom, eu acho que estava num caminho aí de facilitar. Porque senão vai dormir, senhor Adilson. Senão a pessoa vai fechar o olho. E eu coloco assim uma coisa muito importante. Como nós somos varejistas, e ainda me intitulo o pequeno. O pequeno porque temos colaboradores, pode variar de 2, 3 a 15, 20, no meu caso, mas curiosamente trazendo para vocês. Vamos falar sobre até a parte de tintas. Vou fazer um recuo para trás um pouco para dizer como que eu tenho os colaboradores. Está em ascensão o atacarejo. O atacarejo, ele traz várias particularidades e eu e os meus amigos do Grupo Nikkei Brás, nós fomos conhecer o quão
e para quem e de que forma que se trabalha. Então, temos que estar sempre atentos e entender. E dentro desse entendimento, eu me lembro que ao montar o primeiro lá na Moca, um atacarejo importante, então cada corredor, eles estavam contratando pessoas que não eram vendedores, eram pessoas expoentes. Então, na parte elétrica, uma pessoa de preferência que ela fosse um mestre, né, se não algo que dominasse muito bem a parte elétrica. E disso eu trouxe para minha empresa. Eu sou pequeno, mas por que não? Por que eu não posso fazer isso? Posso. Eu comecei a estudar. Tá. Então vamos colocar, se você tem 4 colaboradores, ótimo. Cada um será treinado num segmento, num foco, a mais do que o outro. Então, um em elétrica, um em hidráulica, em tintas, outro ferramentas. Todos vão saber, mas o primeiro treinamento, aquela primeira questão, então voltando, no meu caso, sou eu mesmo que faço o fechamento do negócio com a indústria. Quero saber tudo? Quero. Que seja, né, não você, o seu gerente, tá? Mas tem que ter aquela primeira pessoa que tenha uma visão de que aquele produto é bom. Foi o que eu fiz, eu testei o produto de vocês, fiquei surpreso e eu falo, cara, não é possível. Tem uma alta qualidade, desde a linha mais econômica, num preço que o cliente vai falar, isso daí não presta. De início era isso. Então, eu fiz os testes com a Brasília, trouxe um colaborador. Esse seria aquele que iria falar para os outros. Sim. Então, lá nas dependências da loja, tacamos tinta lá em um monte de pedaço, fizemos isso e aquilo. Então, feito isso, fizemos a visita lá na fábrica. O que deu assim um conceito enorme, não só para mim como é surpreendente, outros. Né? Surpreendente. Eu entendi com todos vocês, com o químico, né, que a qualidade ali não tem negócio. Ali não baixou, não tem. Mas eu entendi que certos componentes que vocês fazem e que dão a qualidade na tinta são produzidos por vocês. Por nós. Sim. É isso mesmo. Então, com isso, voltando e colocando, o treinamento inicial foi com esse meu colaborador, que ele também ficou entusiasmado, tanto quanto eu. Esse é o gatilho. Sim. Estar entusiasmado. E isso, teu colaborador, ele é o espelho seu. E eu me entusiasmei. E eu falei, esse é o nosso futuro. Por quê? Não é a rentabilidade. Eu estou pensando, sim, de trazer bons negócios. Sim, lógico. Mas eu estava feliz. Por quê? Porque os meus clientes são meus amigos. E, infelizmente, 22, 23, o país passa por altos e baixos. Nós precisamos dar para o cliente algo que seja justo no preço. Então não é e não será dizendo, você quer barato, que tem no mercado é o que não presta. Não é. Foi aonde que quebra essa questão. Exatamente. Aonde a Brasília ela entrega, não sei se alguns falaram, mas entrega tanto quanto as famosas. Não estou exagerando, porque eu sou desconfiado mesmo. Inclusive pintaram toda a fachada lá, né, seu Dilson? Pintaram a fachada.
Ou seja, se submeter ao teste. Vai mostrar que presta ou não presta. E ficou lindo. O nosso prédio, ele era um laranja apagado, e aí colocamos uma versão nova do laranja de vocês. O laranja alegria, né? Que legal. A loja, ela tá numa praça, assim, então e ela tem ruas mais altas, você vê, dá para ver de longe. Ai, que legal. E logo que pintou, eu fui lá na loja mesmo, os próprios balconistas, né, que tinha aquela dúvida, tudo indo elogiar, falar da tinta, que até sobrou tinta porque achou que ia precisar dar 3, 4 demão, com 2 demão já cobriu tudo. Incrível. Então, é o que a gente sempre... Deu tanto quanto aquela marca. Denominada líder de mercado, né? Vou dar um recadinho, porque a técnica tá apertando a gente já, mas em cima do que o senhor tá falando, senhor Adilson, esse é o nosso pensamento e nosso ideal. Por quê? Quando eu falo de uma grande marca, cada um tem uma forma de administrar. Para a gente chegar, para o seu Adilson chegar ao diretor, nossa, vai passar por uma infinidade de pessoas. Só que essa infinidade de pessoas encarece o produto. Hoje, se o senhor falar agora, eu preciso falar com o diretor da empresa. Nós vamos falar em 3, 4 minutos, ele já está online e falando. Então isso facilita. Você vai enxugando as coisas. Mas tem um princípio. Qualidade. Eu tenho que entregar e surpreender. Lojista, balconista e pintor. O lojista, para ele ter segurança no trabalho que ele vai desenvolver. O balconista, para ele fazer a venda e saber que a pessoa não volta para reclamar. Pelo contrário, volta e dá um elogio. É o que eu mais odeio. E o pintor, porque quando ele pode não conhecer a marca e aplicou, ele vai falar assim, opa, peraí, meu serviço vai render aqui, porque eu não vou ficar perdendo tempo. Não, isso surpreende, uma coisa que você não conhece, de repente, né, quando você vai aplicar, você vê que ela não fica atrás. Eu gostaria de agradecer o seu Adilson, o Rodrigo, e fazer um convite para o seu Adilson. A gente poderia ter mais um episódio para a gente poder falar do Grupo Nikkei? Vamos lá. Estamos à disposição. Porque a técnica tá apertando, então vamos no próximo episódio, já que o senhor Adilson topou, o Rodrigo também aí nós vamos falar do Grupo Nikkei, porque eu tô curioso demais. Tava querendo saber muito da história do senhor Adilson e agora do Grupo Nikkei também. Fechado. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Rodrigo. O podcast é de vocês. Vocês estão sempre convidados para trazer a pessoa que vocês acharem importante para a gente bater um papo. Nós vamos falar o assunto que for. Não tem assunto específico. Tudo que gere alguma coisa que vai ser importante profissionalmente para alguém, é isso que a gente quer. Senhor Adilson, obrigado. Foi um prazer. Rodrigão, obrigado, foi um prazer. O convite aí. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado. Muito obrigado pela participação. Vamos só dar um tchauzinho ali para nossa